Carta a um homossexual. Querido irmão e amigo, paz seja contigo. O pecado é sempre algo que corrompe o que o Senhor almeja fazer em nós e através de nós. Por isso, sempre significará uma afronta a Deus e a sua obra. Em relação especificamente à homossexualidade, há pontos que devem ser tratados cuidadosamente. Para facilitar e deixar claro o que entendemos sobre esse assunto, iremos enumerar alguns pontos cuja compreensão poderá ajudá-lo a lidar com essa questão. Em primeiro lugar, de fato, esse é um assunto complicado e complexo, mas talvez tenha tomado proporções maiores do que o devido. Veja bem, não se afirma aqui que o pecado não seja algo grave, pelo contrário, mas é que nós, cristãos, por conta própria, fizemos a nossa lista hierárquica pessoal de quais pecados são mais graves do que outros e, sem dúvida, a sexualidade, de modo geral, ocupa o topo desse maldito e famigerado pódio. Infelizmente, hoje o Evangelho, aos olhos de boa parte dos brasileiros, se transformou em um centro especializado de combate à homossexualidade e, paralelamente, em um laboratório de cultura de hipocrisia. A questão da ideologia de gênero e da militância homossexual vem ganhando um destaque que atropela diversas questões de maior importância e nem de longe tratam a raiz do problema, a inclinação pecaminosa em geral. Vivemos em um mundo depravado. Todos fomos destituídos da glória de Deus por meio do maldito pecado alojado em nossa formação essencial, de modo que cada um manifesta essa torpe orientação à sua maneira. É fato que qualquer desvio do padrão comum da sexualidade se tornou o mais abominável pecado em nosso mundinho cristão de repressão e mordaças. Ser gay se tornou uma espécie de supra-pecado. Em muitos lugares, há muito mais complacência nos seios congregacionais com adúlteras, homicidas e ladrões confessos do que aquele que assume ter desejos por alguém do mesmo sexo. Contudo, segundo o que Paulo recomendou aos Gálatas no 5º capítulo de sua carta, as inimizades, a cobiça, a falsidade contra o irmão, a promiscuidade, o ódio, o ciúme, o egoísmo, as panelinhas, a inveja, enfim, tudo isso é chamado pelo mesmíssimo nome, obras da carne. Segundo, certamente este não é o primeiro lugar onde você busca ajuda. Muitos sofrem com esse dilema de algum modo desde a infância, por isso lidam com ele há muito tempo. Não é preciso uma revelação ou um espírito de adivinhação para presumir que já lhe foram dados conselhos como resista. Você precisa conhecer alguém do sexo oposto que o atraia. Isso vai se resolver se você se afastar das lembranças do pecado. Nós não cairemos nesse lugar comum de dizer sobre coisas que você precisa fazer antes sem tratar o cerne da doença. E o faremos por uma razão muito simples: tudo isso será inútil. Diante de tantas batalhas perdidas para o inimigo que se aloja dentro do seu próprio corpo, certamente já se formou uma clausura em sua alma que é ainda maior do que o pecado: a culpa. Sinceramente, vejo que o seu sentimento de culpa está ligado à noção de fracasso. Como você disse, já lutou e resistiu muito e hoje está cansado. Seu cansaço é inevitável porque suas ações são inúteis. Fatalmente, sua carne está ligada a um peso que te faz desejar coisas carnais. Há uma poesia da qual gosto bastante e gostaria de compartilhá-la com você. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu quero, mas o que odeio. E sinto que não sou mais eu quem faz isso, mas é a própria podridão que mora dentro de mim. Sei que nada de bom existe de mim, isto é no meu corpo, porque tento fazer o que é certo, mas não consigo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, e é a própria podridão que mora dentro de mim. Assim, encontro esta regra que escraviza meu corpo. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
O sentimento do poeta lhe parece familiar? Esse poema foi escrito por Paulo de Tarso e você pode encontrá-lo no capítulo 7 de Romanos. Essa luta tresloucada e indigesta para fazer o que é certo não é um maldito privilégio seu. Também é meu e era de Paulo, por isso insistiremos. Se você quer vencer o pecado apenas resistindo e lutando contra ele ou tentando evitá-lo, todos os dias se sentirá cansado e culpado, porque perceberá que o mal que você odeia é cometido o tempo inteiro. Além disso, a culpa, ao causar em você uma autodecepção, tem o poder de baixar sua avaliação de si mesmo, de maneira que, se depreciando, você se permitirá descer a níveis cada vez mais baixos. O efeito disso é prático e devastador. Imagine que na sua primeira falha, em que você se julgava incapaz de cometer aquele erro por ser uma pessoa isenta e um heterossexual posicionado, você se vê esmagado pela culpa e a sensação de fracasso faz desmoronar a primeira impressão de si mesmo. Então você passa a se sentir capaz de cometer equívocos cada vez maiores. A culpa sempre nos cauteriza e invoca as verdades de um antigo ditado judaico. Cometa o mesmo erro 2 vezes e na segunda vez ele já não parecerá tão errado. O que temos observado é que há um anseio bem estabelecido no coração da maioria dos homossexuais que já aconselhamos. Anseio que certamente é fomentado pelas repressões impostas pelos ambientes congregacionais, o sonho de ser normal. Queremos dizer que você não é anormal. Pelo contrário, você é tão normal quanto nós e quanto Paulo, um pobre, miserável e desgraçado pecador com uma morada muito bem alojada na rua Romanos 7. O que devemos fazer? A única solução apresentada pela Bíblia é mudar de endereço, trocar de logradouro, deixar todos os móveis na antiga casa e procurar uma morada novinha na Avenida Romanos 8. Esse capítulo deve ser lido em diversas versões distintas. Se possível, interrompa a leitura que está fazendo agora, leia, reflita e se delicie nesse capítulo bíblico. Retorne em seguida neste mesmo ponto. Eu espero que você tenha lido Romanos 8. Você já notou que há um peso insustentável no seu interior? O nome dele é Lei do Pecado e da Morte. Ele é como a força da gravidade, que empurra para baixo e o leva a fazer coisas que não quer. Por isso, não se controla quando está sozinho num lugar com internet. Por isso, você não consegue evitar essa atração imoral por amigos do mesmo sexo. É mais forte do que você, assim como a lei da gravidade. No entanto, o capítulo 8 de Romanos apresenta outra lei, chamada de Lei do Espírito e da Vida. E diz que sobre aqueles que a recebem não há mais nenhuma condenação. Já imaginou uma vida como essa? Não ter do que se envergonhar e parar de ser falso consigo mesmo, com sua congregação e com as pessoas que estão em volta? Precisamos ser francos. A lei do pecado e da morte não vai desaparecer. Ela é realmente como a força da gravidade. Por isso, o pecado vai sempre tentar te puxar para baixo e lutar para atraí-lo ao poço fundo da vida dupla e das práticas que você julgava já ter abandonado. Assim, consideramos que a lei do espírito e da vida é como a aerodinâmica. Faz você voar e te leva para cima, apesar da gravidade do pecado. Uma fórmula bastante eficaz para boicotar o processo da libertação é se comparar com os outros, numa tentativa meio inconsciente de tentar encontrar alguém que esteja espiritualmente pior, para que, perto de um referencial negativo, você possa parecer melhor. Esse tipo de pensamento normalmente se revela de forma sugestiva. Tudo bem, eu cometo meus erros, mas eu não faço mal a ninguém. Aqui na igreja tem pessoas que se fazem de santas, mas escondem coisas muito piores. Com isso, buscamos quase irracionalmente um modo prático de aliviar nossas tensões e culpa sem que o verdadeiro problema seja enfrentado. Lembre-se, a luta contra o pecado não é a busca de uma forma indulgente de se perdoar, mas é a necessidade de ser perdoado por Deus.
Não fazer mal a outras pessoas deve ser sim um princípio que paute nossas atitudes, mas isso não é suficiente para escapar da condenação do pecado. O rei Davi escreve o Salmo 51, deixando muito claro que quem é o principal agredido em nosso ato deliberado de pecar. Contra ti, Senhor, pequei e fiz o que tu reprovas. Só contra ti, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmos 51, 4. Encontrar alguém supostamente pior não nos faz melhores. Primeiro, porque Deus não vê como o homem, de maneira que só Ele saberá quem realmente estará em pior estado. Segundo, porque o pecado funciona como a lepra, corrói progressivamente nossa integridade, razão pela qual um leproso que perdeu a mão poderá se orgulhar em relação àquele que já perdeu o braço, mas deve saber que o estado do segundo provavelmente será o do primeiro. E, a menos que sejam inteiramente curados desse mal, o fim de ambos será a morte. Portanto, a forma de fugir da condenação é receber a graça de Cristo e não se esforçar para resistir à luta e lutar contra a inclinação do pecado. Repito, e não se esforçar para resistir e lutar contra a inclinação do pecado. Lembre-se de que a graça lhe dá o que você não merece, faz de você um justo, apesar de ser injusto. Por isso, se não houver perdão e justificação em Jesus, também não haverá paz, repouso e liberdade. Também não olhe para Deus como você vê aqueles que repudiam a sua presença. Não transporte para Ele o sentimento de rejeição que você provavelmente criou pelas pessoas com quem já se relacionou. Deus adotou você como filho e provou seu amor dando a vida do seu próprio filho pela sua, mesmo você sendo gay, lésbica, estranho, anormal ou simplesmente pecador. Entenda que Jesus não tem nenhum compromisso com quem não precisa de um Salvador. Se você entender isso, lidará muito melhor com sua culpa e passará a ter uma relação muito melhor com quem você de fato é. Terceiro, não estamos dizendo que não há nenhum problema em você se assumir gay e se entregar às suas paixões e às relações distantes do que fora desejado por Deus. Pecado é o que Deus diz que é, e Ele não nos autorizou a relativizar, tampouco a ampliar o que já deixou claro que abomina. Portanto, dele provém a sentença sobre a verdade e o juízo. No entanto, imagine comigo que você passou um dia inteiro com o propósito de ficar 24 horas sem pecar. E aí não acessou a internet, não foi a um banheiro público, não viu televisão, evitou colegas que pudessem lhe despertar alguma atração, de forma a evitar pensamentos sexuais, mas no fim do dia não resistiu e visitou um site erótico no celular. Quebrou o propósito, fracassou e errou, 23 horas em santidade e 1 hora em pecado. No que você mais vai pensar quando for dormir? Nas boas horas que passou ouvindo louvores e pregação no celular, sem pecar, sem mentir, sem fofocar sobre ninguém, ou no único momento do fracasso do dia? Nem preciso responder que a culpa o fará uma pessoa exausta e derrotada, isto porque o seu foco é o pecado. Entenda algo, Jesus não é uma fada madrinha. Ele não vai impor a você uma série de regras que deverão ser seguidas de agora em diante e transformá-lo num passe de mágica, fazendo da noite para o dia que você tenha desejos heterossexuais e ojeriza a pessoas do mesmo sexo. Isso não seria transformação, mas sim imposição. A melhor forma de encarar o pecado é admitir que ele é mais forte do que você e pedir que Jesus lute contra isso no seu lugar. Faça de Cristo o centro do seu dia. Em vez de fazer um propósito de um dia longe do pecado, se concentre em um dia perto de Cristo. Ajude quem precisa, dê comida a quem tem fome, leia a Bíblia. Não como obrigação, procure uma versão fácil de leitura. Coma algo gostoso enquanto lê. Leia 2 ou 3 vezes cada capítulo até entender, separando uma parte do dia para isso. Ore um pouco ou escute um louvor que te agrade antes de sair de casa e, principalmente, se pecar, não volte a estaca zero. Aliás, já adianto que você vai pecar e não será apenas uma vez. Deixe Jesus levar a sua culpa e sempre que pecar,
confesse a Ele. Saiba que o sangue de Jesus nos liberta da culpa e do pecado. Veja o que diz o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem seus erros perdoados e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A experiência de salvação e santificação não o faz necessariamente deixar de pecar, mas o leva a deixar de gostar do pecado. Não desanime por uma queda. A criança cai inúmeras vezes até aprender a andar, e um pai responsável não lhe dá uma surra na hora em que ela cai. Pelo contrário, ele toma-a nos braços e a cobre de amor e carinho. É isso que o Senhor fará com você quando cair, e não esconder dele os pecados, confessando e pedindo perdão. Passe a se preocupar em andar com Jesus e não em fugir do pecado. Pecar não é apenas desobedecer às leis de Deus. Aliás, apenas obedecer à lei de Deus, não sendo gay, não matando, não roubando, etc., não nos torna justificados perante Ele. Isso os fariseus também faziam, e a Bíblia nos dá pistas disso. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus apenas porque obedece à lei, pois é por causa da lei que nos tornamos conscientes do pecado. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Estes são trechos dos capítulos 3 e 4 de Romano, nos quais Paulo fala sobre nosso apego à obediência. Os fariseus queriam obedecer não apenas para se livrarem do pecado, mas para poderem ser credores de Deus e para receberem o salário como dívida e não como favor. Só que eu e você não somos tão bons como eles. Risos. Somos pobres e pecadores, dependemos do favor e da graça de Deus. Uma lei ou regra, nesse caso, não te ajuda. Toda vez que você diz a si mesmo: não posso desejar pessoas do mesmo sexo, imediatamente pensa em pessoas do mesmo sexo, nos homens ou mulheres que não pode desejar e pensa que mesmo assim os deseja e se lembra do porquê do desejo, da inclinação ou das experiências que já teve. Quando cai em si, se considera um lixo, pois se sentiu novamente atraído pelo pecado. Saiba que nem tudo acontece dentro do prazo de validade que a igreja, o pastor de jovens, sua parceira, parceiro ou você mesmo institui. Encare um dia após o outro. Se cair hoje, Jesus o colocará de pé e o fará caminhar amanhã. A graça e o amor de Cristo são as únicas saídas possíveis para que as pessoas tão ruins como você e eu sejam aceitas diante de alguém tão santo, puro, probo, ético e justo como Deus. Quarto, por fim, preciso lhe dizer que olhar e remoer o passado vai impedir você de olhar para o futuro. Muitos gays carregam consigo um histórico de abusos sexuais na infância, e muitas lésbicas remontam a algum relacionamento em que foram violentadas, física ou emocionalmente, por criminosos ex-parceiros. Todavia, justificar sua conduta e sua orientação sexual com base nos abusos sofridos na infância ou nos atos de violência e tortura psicológica suportados em relações anteriores não tornará sua vida melhor. Eu não seria leviano em simplesmente dizer ou esqueça ou perdoe, como se fossem as tarefas mais fáceis e acessíveis do mundo. Mas podemos dizer: aceite que tais fatos foram circunstâncias que realmente aconteceram e mudaram seu caráter de alguma forma, até mesmo para que você seja um pai diferente do que o seu foi, para que você dê à sua mãe a assistência que ela não recebeu do esposo, ou para que você valorize os sentimentos e a inviolabilidade física da pessoa que escolheu confiar em você. Infelizmente, você aprendeu isso de uma forma brutal e
dolorida, mas como dissemos, este mundo é odioso e caído, então é necessário prosseguir. Jean-Paul Sartre disse uma vez que o mais importante não é observar aquilo que fazem com o homem, mas sim verificar o que o homem faz com o que fizeram dele. Sendo muito direto, por um infortúnio da história, você teve péssimas experiências passadas, sofreu circunstâncias traumáticas, tem enormes crises com sua sexualidade e se sente falso e hipócrita acerca de sua verdadeira personalidade. E o que você pretende fazer daqui para frente? Sumir? Fugir? Sentar e chorar são ótimos paliativos, mas não são exatamente soluções. A vida continua. Todos nós carregamos traumas e cicatrizes do passado, inclusive nosso amigo Paulo de Tarso, com quem aprendemos algumas coisas muito preciosas e especialmente uma valiosíssima lição que ele escreveu aos Filipenses. Quanto a mim, não acho que já tenha conseguido, mas uma coisa faço: busco esquecer das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Fraternal abraço nos vínculos da cruz de Cristo, o amante dos rejeitados.